Bom, eu não sei você, mas na minha vida eu já conheci muitas pessoas que perdem o tempo dela tentando ser aceita. A pessoa muda o jeito de falar, muda opinião, muda roupa, esconde o que ela realmente pensa, e tudo isso por um único motivo. Essa pessoa ela tem medo. Medo de ser julgada, medo de ficar sozinha, medo de não parecer ser o suficiente. Mas existe uma coisa que quase ninguém te fala. Quanto mais você vive tentando agradar todo mundo, mais você se afasta de quem você realmente é. E talvez esse seja o motivo de tanta gente cansada, frustrada e perdida hoje. Porque para você viver para receber a aprovação dos outros tem um preço. E esse preço acaba sendo muito mais alto do que você imagina. Pense nisso por alguns segundos. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque ficou pensando no que os outros iam dizer? Quantas vezes você quis falar alguma coisa, mas preferiu ficar quieto? Quantas vezes você quis começar algo? Gravar vídeos, postar uma foto, seguir um sonho, mas uma frase ficou rodando na sua cabeça. E se rirem de mim? É aí que começa a armadilha. Porque você para de tomar decisões baseadas no que você quer. E começa a tomar decisões baseadas na reação das outras pessoas. E sem você perceber, você entrega o controle da sua vida na mão de quem tá cagando e andando pra você. E o mais bizarro é que a maioria das pessoas que você tenta impressionar tá ocupada demais tentando impressionar outras pessoas também. Bom, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que mais destrói uma pessoa? Não é a crítica, não é o fracasso, não é ouvir um não. O que destrói uma pessoa aos poucos é passar anos vivendo uma versão falsa dela mesma. Pode fingir que tá feliz, pode fingir que tá tudo bem, pode fingir ser alguém que agrada todo mundo. Mas no final do dia, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe. Você sabe quando tá vivendo a sua própria vida e sabe quando tá vivendo a vida que os outros esperam de você. E hoje, eu quero te mostrar por que buscar a aprovação dos outros tá te prendendo. E como isso pode, talvez, tá afetando, roubando oportunidades, confiança e até sua própria identidade. Desde pequeno, quase todo mundo aprende sempre a mesma coisa. Se comporta, não fala isso, não faz aquilo, age do jeito certo, fez tal coisa errada. E calma, eu não tô dizendo que aprender respeito é algo ruim. O problema começa quando você cresce acreditando que precisa agradar todo mundo para conseguir ter algum valor. Mas aí você entra numa corrida que nunca acaba. Você quer aprovação na escola, talvez aprovação dos seus amigos, depois aprovação nas redes sociais, depois aprovação de alguém que você gosta, é apaixonado. E quando você consegue uma aprovação sequer, você precisa de outra, depois outra e depois mais uma. Porque a aprovação funciona quase como um vício. Ela dá uma sensação boa por alguns segundos, mas ela passa muito rápido. E você começa a precisar de mais. Só que existe um problema que quando mais você depende da opinião dos outros, menos você escuta a sua própria. Agora pensa em quantas oportunidades você pode ter perdido por causa disso. Não porque você não era capaz, não porque você não tinha talento, mas porque você ficou esperando a aprovação dos outros. Você quis começar um canal, mas ficou imaginando o que as pessoas iam comentar. Quis gravar vídeos, mas pensou no julgamento, para quem as pessoas iam compartilhar. Quis mudar seus hábitos, mas ficou com medo de talvez parecer estranho. E olha como isso é muito estranho, muito esquisito. As pessoas que mais conseguem resultados normalmente são as mesmas que no começo pareciam ser diferentes uma das outras. As mesmas que ouviram críticas, as mesmas que foram chamadas de exageradas, as mesmas que ouviram, nossa, você mudou demais. Porque quando você começa a evoluir, você mesmo, você automaticamente deixa de combinar com a versão antiga que as pessoas conheciam. E muita gente não gosta disso. Não porque você tá errado, mas porque a sua mudança lembra elas daquilo que elas não tiveram coragem de fazer. Ou seja, você simplesmente incomoda por ser diferente, por estar tentando algo diferente. Existe uma pergunta que mudou a forma de como eu vejo isso. Se ninguém pudesse te julgar, quem você seria? Pensa nisso de verdade. Se não existisse opinião, se não existisse crítica, se não existisse medo de errar, o que você começaria hoje? Qual vídeo você gravaria?
Qual sonho você tiraria do papel que você anotou meses atrás? Qual versão sua apareceria? Porque talvez o maior problema não seja o julgamento das pessoas. Talvez seja o espaço que você deu para esse julgamento dentro da sua cabeça. Porque no final, as pessoas sempre vão ter algo para falar. Se você tentar, elas vão falar. Se você desistir, elas vão falar. Se você mudar, elas vão falar também. Se você continuar igual, vão falar do mesmo jeito. Então, gastar a sua vida tentando controlar a opinião dos outros vale realmente a pena? É uma coisa, tipo assim, é você perder tempo tentando controlar algo que nunca esteve nas suas mãos. E é aquela coisa, fale bem, fale mal, mas continua falando de mim. Sabe que em algum momento você vai precisar escolher, né? Continuar vivendo pra impressionar as pessoas ou começar a viver a sua própria vida. Porque as duas coisas juntas nunca funcionam. E presta atenção nisso. As pessoas que mudam de vida não são as que esperam aplausos. São as que começam mesmo sentindo medo, mesmo ouvindo críticas, mesmo sem apoio, porque elas entenderam algo muito mais importante. A aprovação dos outros pode até fazer você se sentir bem por alguns minutos, mas o respeito por si mesmo, isso dura muito, mas muito mais. E talvez você esteja cansado hoje, mas não por estar fazendo demais, mas por estar carregando o peso de tentar ser alguém pra todo mundo e ser alguém que você não é. E sabe o que é mais curioso? Muita gente passa anos tentando conquistar a aprovação dos outros, e no processo ela perde a própria. Porque chega uma hora que o dinheiro não resolve, a fama não resolve, os elogios também não. Porque nada disso preenche a sensação de olhar pra si mesmo e pensar: essa vida realmente parece minha? E talvez a pergunta não seja: será que as pessoas vão gostar de mim? Talvez a pergunta certa seja: eu gostaria de ser a pessoa. Eu gostaria de ser a pessoa que eu estou me tornando? Porque no final, você vai viver com a sua própria companhia todos os dias. Então faz sentido você parar de construir uma versão sua feita para agradar os outros e começar a construir alguém que você realmente respeita? Então eu quero que você lembre de uma coisa. As pessoas mudam de opinião o tempo todo. Hoje elas te criticam. Amanhã elas podem te aplaudir. E depois podem esquecer de você também. Mas existe alguém que vai estar com você em todos os momentos. Faça chuva, faça sol. Você. Na vitória, no fracasso, nos dias bons e nos dias em que ninguém vai acreditar em você mesmo. Então para de entregar a sua vida nas mãos da opinião dos outros. Para de diminuir quem você é para caber na expectativa de alguém. Porque a pior prisão não é estar preso em um lugar, é estar preso em uma versão de si mesmo criada para agradar as pessoas. E lembre-se disso: quem vive correndo atrás da aprovação, vive como espectador da própria vida. Mas quem decide ser verdadeiro, começa a finalmente viver.